Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de legislação da educação. E Adriano, o que a gente vai ver agora, Adriano? Vamos dar continuidade no texto da lei. Fizemos questões de prova, falamos sobre finalidades, princípios, as universidades, mas agora a gente vai entrar num tópico que cai muito em prova de concurso público quando o tema é educação na Constituição Federal. Porque se cai princípios, cai. Você viu que temos muitas questões de prova sobre princípios, mas deveres também. Finalidades, princípios e deveres é o que o concurseiro precisa estar preparado para concurso público quando se trata disso. Adriano, que são deveres. Eu falei na aula anterior que é quando o Estado é obrigado a agir. E Adriano, dever do Estado. O Estado aqui não é ente da federação. O Estado aqui é poder público, ok? Ou seja, nós temos o poder público municipal, poder público estadual e o poder público federal. Vamos já entrar nos deveres de cada um, mas primeiro acompanha comigo aí a leitura da lei. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de... Vamos lá. O dever, olha, sublinhe no seu material a palavra dever. O dever de quem? Do Estado. Vamos ver os deveres do Estado. Será efetivado mediante garantia de... Aqui é inciso. Inciso 1. Lembre-se, esse em números romanos aqui, olha, é inciso. Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Eu preciso explicar para você o que é isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a educação básica obrigatória é de qual idade? De 4 a 17 anos. Adriano, você está dizendo que eu tenho um filho de 5 anos, ele tem que estar na escola? Sim, segundo a Constituição Federal, todo cidadão brasileiro entre 4 e 17 anos tem que estar na escola. É obrigatório e gratuito. Adriano, não era 6 anos de idade, não? Eu sou do tempo onde 6 anos de idade nem era 6 anos, era 7 anos de idade. Adriano, há 20, deixa eu ver, 20, não, mais tempo. Lá na década de 80, Adriano, na década de 80, a educação básica começava a partir dos 7 anos de idade. Nesse período, até os 6 anos, a criança ficava em casa, a criança ficava assistindo lá a televisão, ficava assistindo um desenho animado, ficava lá com a família. Quando ele fazia 7 anos é que ele ia para a escola. Mudou bastante. Hoje, a partir de 4 anos de idade, ou seja, na educação infantil, o aluno já é obrigado, a criança já é obrigada a estar na escola. E veja que vai até os 17 anos de idade. Isso significa que antes dele virar adulto, tem que estar na escola, tem que ser oferecido a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Completou 18 anos, é o quê? Os níveis superiores. Mas olha que muita gente ainda pensa que não, 4 anos é obrigado, não, 5 anos não, é a partir de 6, a partir de 7, não. No Brasil, 4 anos de idade é obrigado a criança estar na escola, ok? Mas Adriano, o que significa? Isso significa que o Estado tem que ter vaga para essa criança. É dever do Estado construir escola para ter vaga para a criança nessa faixa de idade. Olha só que interessante, né? Ou seja, não pode ter criança fora da escola. A educação é para todos. Eu vou avançar. Inciso número 2. Progressiva universalização do ensino médio. Bacana. Isso aqui significa o seguinte. Lá em 1988, os legisladores, eles falaram o seguinte, olha, o ensino médio é difícil ter em todo lugar. Então, olha, progressivamente vai se estender em todos os lugares. Progressiva universalização do ensino médio. Então, o ensino médio está aqui como algo que ainda precisa ser ampliado.
Hoje você olha assim, não, mas onde eu moro tem bairro, no bairro vizinho, onde eu moro, no bairro que eu moro tem escola de nível médio, no bairro vizinho tem escola de nível médio, mas onde eu moro todo bairro tem ensino médio, mas isso não era assim não. E eu digo a você o seguinte, eu vou voltar aqui para mim aqui, ó, vou voltar na tela principal, é o seguinte, eu conheço cidades onde o aluno, interiores principalmente, uma vila, inclusive, do interior, não há escola de nível médio. Vai um ônibus, sai lá da cidade, vai lá, pega o aluno e leva para a cidade. Ele passa a manhã lá estudando ensino médio, à tarde, e volta para sua vila, para sua comunidade no interior com o ônibus. Então veja que essa universalização do ensino médio ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo, principalmente em lugares de difícil acesso, em lugares pequenos, em cidades pequenas, em vilas, mas isso está sempre aumentando. Ficou claro? O ensino médio, é isso que significa progressiva universalização do médio, é exatamente isso que significa, ok? Vou avançar então comigo. Inciso 3, em números romanos, inciso número 3. Atendimento educacional especializados para quem? Para os portadores de deficiência. Preferencialmente aonde? Preferencialmente na rede regular de ensino. Adriano, o que é a rede regular de ensino? A escola pública, professor, aluno, carteiras, a lousa. Preferencialmente, esse aluno tem que estar, esse aluno da educação especial, esse aluno que aqui está escrito como portador de deficiência, preferencialmente, esse aluno tem que estar na escola pública. Não é obrigatoriamente na escola pública, não é exclusivamente na escola pública. Já veio questão de prova falando isso. É correto afirmar que os alunos da educação de atendimento especializado, os portadores de deficiência, devem ser exclusivamente matriculados na rede pública de ensino. Não, a palavra aqui é preferencialmente. Mas olha, esses portadores de necessidades aqui só está escrito portador de necessidades. Eu quero que você entenda que esse termo é muito mais amplo. Esse termo aqui são 3 pessoas. Aqui são os deficientes, físicos. Aqui é outra palavrinha aqui. É o deficiente mental? Não, não é esse termo que se usa. Se usa agora transtornos globais do desenvolvimento. Calma que eu vou explicar. TGD, desenvolvimento. E por último, o altas habilidades, o superdotado, os altas habilidades. Você conhece também como superdotação. Deixa eu explicar isso para você, porque agora a gente vai introduzir a questão da educação especial. Já dá uma introduzida, quando for mais tarde a gente já concretiza melhor, porque quando eu voltar você vai lembrar que já demos esse início aqui, é importante. Então, os portadores de deficiência, a educação inclusiva, ou seja, olha o que eu vou escrever aqui, educação especial. Nós temos então as características da educação especial. Primeiro, é o deficiente físico. Adriano, o que é deficiente físico? É o cadeirante, é o que perdeu o braço, ou ele não ouve, ou ele não enxerga, ou ele não fala. A deficiência dele é física. Já o segundo item, a deficiência dele não é mais física, é aqui, ó, é mental. É chamado de transtornos globais do desenvolvimento humano. Ou seja, autismo, por exemplo, se encaixa aqui.
E também a educação especial, o terceiro modelo de educação especial é destinado às altas habilidades, você conhece como os superdotados, ou seja, superdotação. Então, já estou dizendo para você que todas as vezes que falar sobre educação especial vai se dividir em três. Nós temos aí o deficiente, o transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ficou claro? E ele está dizendo no inciso 3 que essas pessoas deverão estar na escola, preferencialmente na rede pública de ensino. Você sabia, isso é muito sério, vou colocar aqui para você, olha para mim. Você sabia que 27% desses alunos estavam dentro da escola? O restante, os outros 73% dos alunos que se encaixam aqui estavam fora da escola. É como se o pai que tivesse ali o aluno com síndrome de Down escondesse ele, não quisesse mostrar. Ou então o aluno que era cadeirante não tinha condições de ir até a escola devido à sua falta de mobilidade. É como se também o poder público não tivesse feito iniciativas para trazer essa pessoa para que ela também pudesse ter a sua instrução. Você concorda comigo que você é professor, eu sou professor, a gente não está preparado para receber um aluno deficiente visual? Você saberia se comunicar com o deficiente visual? Ou então, um deficiente auditivo, você se comunicaria por meio de Libras com ele? Você estaria preparado? Percebe que ainda existe muito a ser feito nessa área, porque o Brasil precisa se adaptar, porque antigamente, e essa é a frase principal, antigamente o aluno que tinha que se adaptar à escola, hoje não. A escola que tem que se adaptar ao aluno. Esse é o mantra hoje quando se trata de educação especial. Ok? Volto aqui, minha finalidade aqui é você entender o que você está lendo. Vou avançar. Estamos no artigo 208, inciso 5, esse V é o inciso 5. Diz assim: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Você pega a sua caneta no seu materialzinho e você coloca o seguinte: esse verso fala sobre o ensino superior. Como assim, Adriano? Segundo a capacidade de cada um? Sim, aqui fala sobre o vestibular. É isso mesmo. Veja que a educação pública e gratuita é obrigatória para de 4 a 17 anos. Completou 18 anos? Ah, meu amigo, aí tem o vestibular. E aí vai da capacidade de cada um. Uma observação importante aí é que esse modelo é no Brasil. Existem universidades públicas que cobram mensalidade fora do Brasil. Lisboa, por exemplo, em Portugal, a Universidade de Porto Rico, ela é pública, mas ela é paga, né? Outro modelo, em outro país aqui da América Latina, a universidade pública não é paga, a universidade pública não vai da capacidade de cada um, porque a pessoa sai da educação secundária e já vai para a universidade e tem vaga para todo mundo. Imagina, 35 mil pessoas saíram da universidade e querem fazer direito. Tem vaga para eles, mas no Brasil não é assim. No Brasil, a universidade é pública ainda, né? Vão querer poder mudar isso depois, mas olha, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É isso que você acabou de ler e significa isso. Inciso número 6, eu estou aqui agora, eu estou no 6. Inciso número 6. No Brasil é permitido o ensino noturno, olha só, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Ok? No Brasil, esse inciso fala sobre a oferta do ensino noturno. Você já estudou à noite durante o ensino médio? E aí, você teve você teve que assistir à noite por algum motivo, escolha sua, então você teve que trabalhar,
ou então você teve que, por algum motivo que seja, no Brasil é permitido o ensino noturno, tranquilamente, ok? Claro, adequado às condições do educando, que geralmente é o trabalhador, ok? Inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de, sublinhe, programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Você sabe, ou já ouviu falar, que na escola pública eles dão merenda escolar. Olha só que legal, merenda escolar. Você sabe, ou já ouviu falar, que na escola pública o livro didático é dado ao aluno. É dado ao aluno, né? Em alguns lugares até dão um transporte para o aluno. O nome disso é programa suplementar. Estou marcando aqui para você ler. Os programas suplementares, ficou feinho, vou fazer de novo aqui para você, você merece coisa boa. Os programas suplementares de material didático escolar, o nome é PNLD, Plano Nacional de Livro Didático. De alimentação é o PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar. O que importa não é você saber o nome do programa, o que não importa, eu vou até pagar para não confundir você, mas a ideia é você entender que no Brasil é dever do Estado, lembra, nós estamos no dever do Estado, é dever do Estado dar material didático. Eu vou abrir em tela toda porque eu vou contar a minha experiência. Adriano, como assim a tua experiência? Quando eu ia estudar, eu sou um pouco mais antigo, digamos assim, um pouco mais antigo. Não tinha livro didático. Não tinha livro didático. Minha mãe e meus pais tinham que tirar cheques porque comprar o livro didático era caro. E a escola pública eu tô falando, tá? Escola pública. E a gente, quando podia, tirava cópia também, que saía um preço já para quem é mais simples, e já sai um dinheirinho também. E meus pais tinham livro didático, meus pais então tinham que providenciar o livro didático. Outra coisa também, a merenda escolar, minha mãe colocava uma lancheira, eu tinha uma lancheira dos Transformers, olha aquela lancheirinha dos Transformers, década de 80. Uma lancheirinha, eu ia feliz para a vida da escola, eu ia balançando a lancheirinha, né, com a Xerox debaixo do braço. Naquele período não era obrigado o Estado a prover isso. Tanto é que a diretora da escola onde eu estudava falava o seguinte para mim, olha, alunos, essa turma aqui, o segundo ano do ensino fundamental, vai trazer amanhã verdurinha. Essa turma aqui vai trazer amanhã um tomate. Essa turma, olha, batata. E aí os alunos levavam a contribuição deles todo dia, levava. Então eu levava minha lancheirinha, minha mãe colocava o suquinho, não existia negócio de todinho, de capo nem existia. Fazia o suquinho, colocava na garrafa térmica, fechava, colocava na lancheirinha, colocava no meu ombro e eu ia para a escola balançando, feliz da vida. Ainda levava o cheiro verde, às vezes levava o tomatinho. Sério, não estou brincando não. Imagina hoje o prefeito chegar e falar, olha, amanhã não vai ter lanche não, hein, gente. Cada um leva o seu lanche para a escola. Já pensou isso acontecer nos dias de hoje? Já pensou a polêmica que ia dar? Então, no Brasil, é dever do Estado prover material didático, prover o transporte, prover o livro didático. É claro que muitas vezes isso não é eficiente. Eu tenho visitado algumas escolas, principalmente escolas estaduais de ensino médio. A gente vai na biblioteca e tem uma parede de livro, cada livro desses custou 150, 200, 300 reais, mas está lá fazendo lama. Tem lá uma outra parede do lado, mais livros didáticos. Você vai para mim, poxa, pagamos tão caro, tão impostos para a pessoa ainda desperdiçar dinheiro público. Infelizmente, ainda precisa de uma gestão mais eficiente, mas no Brasil é dado o livro didático, ok? Ficou claro? Bacana? Posso avançar? Aí, então, depois do inciso 7, vem os parágrafos, né? Eu vou colocar na tela para você.
tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Nós vamos lê-lo aqui porque é importante, afinal de contas, estamos falando de deveres do Estado. Primeiro, parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, é um direito adquirido. Significa dizer que se não tem escola pública e gratuita perto da sua, eu ainda digo perto da sua casa, você pode mover uma ação. Isso mesmo. Tem, olha, na minha cidade tem 20 escolas de nível fundamental. Eu tenho um filho de 10 anos, Adriano. Não encontro vaga para ele em nenhuma escola. Posso acionar o poder público? Pode. Por quê? Porque é um direito público subjetivo. Não é uma expectativa de, vão dar quando puder. Não. É direito público subjetivo. É um direito de que você já tem, já está, você tem direito de exercer isso. Por curiosidade, você pode perguntar para mim, mas Adriano, quando isso não acontece, o que é feito? Aí nós temos remédios constitucionais e um deles aí, você aplica remédio, eu não vou entrar nos remédios constitucionais para não confundir você não achar que faz parte do conteúdo, não é. Mas o que você tem que entender que é nessa faixa obrigatória dos 4 a 17 anos tem que ter vaga, não é uma coisa opcional, é obrigatório, é dever, tá bom? Lembre-se, o artigo 208 fala sobre o dever. Dever de quem? Do poder público. Ok, parágrafo 1º já. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou seja, sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. É da autoridade que deveria fornecer, autoridade competente. Lembre-se, poder público é dividido em 3. É dividido em 3. Aqui nós temos a União. Quem é o chefe do executivo da União? Quem é que comanda a União? Presidente. Ou seja, ele tem responsabilidades? Tem. Quem mais? Os estados. Vou colocar logo aqui municípios. Os estados /DF, ou seja, o Distrito Federal é um estado anômalo, ele tem tanto responsabilidades do estado como estado, também como município. Quem é o chefe do poder executivo estadual? É o governador. E os municípios? Quem é o chefe do poder executivo municipal? Você conhece como prefeito. Ou seja, e é responsabilidade de quem? Depende da autoridade que é competente. Se faltou vaga do município, é o prefeito que é penalizado. Não é município, faltou vaga do aluno de 16 anos de idade. Opa, 16 anos de idade está onde? Está aqui, olha. É do Estado, o Estado é que tem que prover o ensino médio. Ok? Ficou claro que existe uma divisão entre município, Estado, Distrito Federal e União. Cada um desse não é um superior que o outro, cada um tem a sua responsabilidade e dentro disso demanda então do que cada um é responsável por fazer. E isso vai ser nos próximos versos, mas aqui basta você entender que dessas entidades eles têm responsabilidades, ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. 3 coisas. Compete ao poder público, primeiro, fazer o censo. Recensear. Cabe ao poder público
fazer o censo. Se você não sabe, as escolas públicas particulares têm que preencher o censo. Geralmente no mês de março e no mês de agosto é liberado acesso, eles têm que preencher os dados. Esse censo ajuda o poder público a ver como é que está a educação no Brasil, ok? Então, 3 coisas. Primeiro, recensear. Segundo, fazer-lhes a chamada. Adriano, fazer a chamada é o quê? É diário de classe? Está lá escrito João, Maria, Pedro, presente. É isso que é fazer a chamada? Não, não é isso que é fazer a chamada. Fazer a chamada é cobrar a presença dele. Por que que o aluno não está na escola? Por que que ele está faltando? Chama lá a equipe pedagógica, chama lá a direção para entrar em contato com essa... Olha, é obrigação do poder público fazer a chamada. Chamá-lo para a escola, chamá-lo para estudar. Ficou claro? E o terceiro, ou seja, 1, recensear, 2, fazer a chamada, 3 é o quê? Zelar pelo quê? Pela frequência. É também de responsabilidade do poder público recensear, fazer a chamada e manter a frequência. Ou seja, a professora tem que perguntar, João, presente, Maria, presente, Pedro. A escola tem que fazer tem que zelar pela frequência do aluno, ok? Então veja que aqui eu vou voltar aqui à tela principal comigo, né? Volta aqui comigo para dizer o seguinte: nesse momento a gente fecha dever do Estado, tá bom? E eu já vou entrar no outro tópico. Vou aproveitar esses minutinhos que faltam. Vou entrar no outro tópico, volta aqui a tela toda. O próximo tópico se chama escolas, o quê? Escolas particulares. Esse verso é pequenininho, dá pra gente ver agora aqui nesses minutos que faltam. Artigo 209. O ensino no Brasil é livre à iniciativa privada. Sublinha a palavra iniciativa privada. Ou seja, esse verso fala sobre as escolas particulares. E vai dizer o seguinte, olha, o ensino é livre às escolas privadas desde que atendam, ou seja, atendidas as seguintes condições. 1. Cumpram as normas gerais da educação nacional. 2. Autorização. Para funcionar tem que ser autorizado e, além disso, tem que ser avaliado pelo poder público. Adriano, me explica isso? Explico. As escolas particulares, elas são condicionadas ao quê? A cumprir normas. Cumprir normas da educação, não é de qualquer maneira. E segundo, que ele seja autorizado. Adriano, como assim? É simples. Imagina que Adriano, queira então abrir uma escola particular. Vou lá para o meu quintal de casa, eu olho, acho que dá para construir uma escola aqui. É de qualquer maneira? Não. Tem que cumprir as normas gerais, ou seja, quando vai autorizar, a pessoa vai lá e percebe que lá no meu terreno tem um buraco, lá que eu não cuidei, ou então ele percebe que eu crio Rottweilers, eu crio mesmo. Eu crio Rottweilers, cria cachorros do mal, cria cachorro que destrói tudo. O poder público, olha, eu vou deixar a criança estudar, eu não autorizo não. Então veja que se eu quiser virar um empresário e ter a iniciativa privada de uma escola, explorar comercialmente a educação, pode. No Brasil é permitido, mas não é de qualquer maneira. Não é. Tem que cumprir as normas da educação, ou seja, o ensino básico, obrigatório, gratuito, as modalidades de ensino, a base nacional comum curricular, tem que obedecer às normas de segurança dos bombeiros e assim por diante. E também tem que ser autorizado. A nível de curiosidade, quem autoriza a escola, se for relacionado à educação infantil e ensino fundamental, é o Conselho Municipal de Educação. E se for de nível ensino médio, vai ser o Conselho Estadual de Educação. E você sabe que a universidade, quem autoriza e quem avalia
é o Poder Público Federal, você conhece como ENAD, ok? Volta aqui comigo então. Fechamos aí até o artigo 209. Nosso objetivo é seguir então até você ficar por dentro de tudo que trata na Constituição Federal sobre a educação. Eu me despeço de você agora, a gente vai dar um pause. Voltamos na próxima aula com um novo conteúdo. Um forte abraço e valeu!